Olá, sabe aquela sensação, um mal-estar que pega, febre que a gente sente no corpo, tosse seca, um cansaço? Parece que um trator passou em cima. Uhum, bem comum, né? Parece uma gripe daquelas. Exato. Mas e se essa história, que parece tão familiar, de repente dá uma virada? Fica bem mais séria. Aí a coisa muda de figura. Pois é, hoje a nossa análise vai fundo num estudo de caso clínico, bem detalhado mesmo. A jornada de um paciente com Covid-19. Tudo baseado numa apresentação clínica minuciosa. Um caso bem instrutivo. E a nossa missão aqui é tentar entender como essa doença pôde ir de sintomas que, olha, pareciam leves no início, para um quadro bem grave e rápido. E também discutir aquele desafio, né? Como diferenciar a Covid de outras coisas parecidas logo de cara. Isso. Ok, vamos então tentar desemaranhar essa história. Vamos começar com um paciente, o senhor Lectório, um homem de 62 anos. Ele procurou o médico se queixando de febre, que ele sentia, mas não tinha medido, sabe? Aquela febre interna que a gente fala. Isso. E tosse seca, mas um mal-estar geral. Já fazia uns 3 dias. Ok, 3 dias de sintomas. E aqui tem um ponto-chave, o contexto. 2 semanas antes, ele tinha estado num navio de cruzeiro, e esse navio foi evacuado perto da Itália. Itália, naquela época, uma área de altíssimo risco já, né? Exatamente. E o detalhe, ele disse que estava ótimo desde que voltou da viagem, até esses 3 dias antes de procurar o médico. Entendi. Assintomático por quase 2 semanas, e aí os sintomas começaram. E os sintomas que ele descreveu pareciam muito uma virose qualquer, né? Ele negava dor no peito, falta de ar. Isso no começo. Nada de enjoo, vômito, diarreia. Nada gastrointestinal, Nada. nariz entupido também não, nem mancha na pele, confusão mental, nada disso. As queixas eram mais gerais, dor de cabeça, meio difusa, dor no corpo, nos músculos, articulações, Uhum. aquela mialgia, artralgia, bem típico de quadro viral agudo. Mas olha só, mesmo com essa apresentação que parecia leve, né? Alguns sinais de alerta, digamos, já estavam ali, meio escondidos. Como assim? A idade, 62 anos, já sabemos que aumenta o risco, e ser homem também, né? E as comorbidades dele, Ah, sim, ele tinha hipertensão. isso, que ele achava que estava controlada com losartan, e um diabetes tipo 2 recém-diagnosticado, que ele controlava só com dieta. São fatores bem relevantes para a Covid. Entendi. E tem mais, né? Aquela viagem de cruzeiro vindo da Itália. Isso não aumenta só o risco para a Covid, abre a porta para um monte de outros vírus e bactérias respiratórias. É verdade. E a profissão, contador, provavelmente muito contato com gente, né? Aumenta a chance de pegar alguma coisa. E até o histórico familiar dele já indicava uma predisposição para hipertensão, doença cardíaca, diabetes. Então, o cenário de risco já montado, mesmo que os sintomas fossem leves. Exatamente. E no exame físico dessa primeira consulta, ele estava com febre, sim, 38,6 graus Celsius, Febril. coração um pouco acelerado, 98 batimentos por minuto, e respirando mais rápido também, 22 incursões por minuto. Taquicárdico e taquipneico. E a pressão arterial, 143 por 92. Talvez aquele controle da hipertensão não estivesse tão bom assim, né? Pois é, um valor já no limite ou acima do ideal para ele. Mas o curioso, a ausculta dos pulmões estava normal. Limpa, boa entrada de ar dos dois lados. E aí está um ponto crucial. Nessa fase, com esses sintomas e esse exame físico, incluindo o pulmão limpo, é muito inespecífico. Podia ser tanta coisa. Várias infecções virais respiratórias começam exatamente assim. É quase impossível bater o martelo só com isso. O que nos leva direto para o dilema do diagnóstico inicial, né? Quais eram as suspeitas ali na mesa? Bom, primeiro o Covid-19 leve, claro, pela história da viagem, pela época. Mas não dava para descartar a influenza A ou B. Gripe comum. Isso. Para-influenza, rinovírus, o resfriado comum, embora essa tosse seca sem nariz escorrendo seja um pouco menos típica. E bactérias? Também tinha que pensar. Pneumonias atípicas, tipo mycoplasma, clamídia, até legionela. Ele podia ter pego na viagem ou mesmo no trabalho, né?
O leque era bem aberto. Nossa, muita coisa. E a dificuldade é essa. A cara inicial dessas doenças é muito parecida. Febre, mal-estar, dor no corpo, tosse seca. A sobreposição de sintomas é enorme. Fica muito difícil diferenciar clinicamente. Entendi. E naquele momento, né, os testes para Covid ainda não eram tão fáceis para casos leves. Então, a conduta mais comum, como a fonte até sugere, era o quê? Monitorar em casa. Fica em casa, isolado, repouso. Exato, auto-quarentena. Talvez fazer um teste para influenza, para ver se já excluía essa possibilidade. Mas aí, olhando para trás, a fonte aponta uma falha importante, né? Sim, uma falha crítica. Ninguém mediu a saturação de oxigênio dele. A oximetria de pulso, o SpO2. Aquele aparelhinho de dedo. Esse mesmo. E por que isso é crítico? Porque uma saturação abaixo de 93%, por exemplo, já seria um sinal de alerta importantíssimo, mesmo com o pulmão parecendo limpo na ausculta. Mesmo. Sim, esse número poderia indicar que já havia um comprometimento pulmonar acontecendo, uma gravidade ali escondida. Poderia ter mudado toda a conduta desde o início. Talvez indicar uma investigação mais a fundo já naquela primeira consulta. Impressionante como um dado simples pode fazer diferença. Total. E como a gente podia imaginar, essa história não parou por aí. 2 dias depois daquela primeira avaliação, o Sr. Lectoro voltou. Voltou. Sinal de que não melhorou, né? Pois é. Os sintomas iniciais, febre, mal-estar, ainda estavam lá. Mas a tosse seca tinha piorado. Piorado muito. E o mais preocupante, agora ele estava com dificuldade para respirar. Descreveu aperto no peito, falta de ar de verdade. E mais, sem apetite nenhum, uma anorexia bem marcante. Ok, agora sim, sintomas mais alarmantes surgindo. Falta de ar é um divisor de águas. E o exame físico dessa vez mudou tudo. Ele ainda estava febril, o coração mais acelerado ainda, a respiração mais rápida. E um achado novo e muito preocupante. Ele estava hipotenso, pressão baixa. Hipotenso. Isso é um sinal de gravidade importante. Pode indicar disfunção circulatória. A situação tinha escalado rápido. E imagino que dessa vez mediram a saturação. Mediram. E o resultado? Só 89% respirando o ar normal do ambiente. 89. Nossa, isso é muito baixo. É um sinal de alerta gravíssimo, o que a gente chama de bandeira vermelha. Indica que o oxigênio não está chegando direito no sangue. Hipoxemia. E o pulmão? A ausculta agora também era diferente. Dava para ouvir aqueles barulhinhos, os estertores finos, espalhados pelos 2 pulmões. E era visível o esforço que ele fazia para respirar. Aquele pulmão limpo de 2 dias antes já era. Já era. A doença tinha progredido claramente nos pulmões. Então vamos juntar as peças aqui. A tosse piorou muito, apareceu falta de ar de verdade, a saturação caiu para 89% e agora ele estava hipotenso. O quadro mudou da água para o vinho, né? Completamente. Esses sinais todos juntos gritam: atenção, algo grave está acontecendo. A necessidade de investigar a fundo e intervir se tornou urgente. E a suspeita principal agora? Agora, a suspeita de Covid-19 grave, complicada, se torna a hipótese número 1 disparada. Claro, a gente sempre pensa em outras coisas, como uma infecção bacteriana que pode ter vindo junto, uma sepse, mas o quadro clínico e a evolução apontavam muito fortemente para o vírus como causa primária. Com essa gravidade toda, não dava mais para mandar para casa, né? A estratégia teve que mudar. Precisaram investigar rápido e a fundo. O que exatamente os médicos foram buscar com os exames que pediram? Exato. Agora era a hora de ir a fundo. Basicamente, eles precisavam de respostas para algumas perguntas-chave. Primeiro, confirmar a causa viral e tentar excluir outras infecções. Segundo, entender o tamanho da inflamação e do estrago no pulmão. E terceiro, ver se outros órgãos já estavam sendo afetados. Certo, e como fizeram isso? Com uma combinação de exames. Os exames de sangue foram essenciais. Pediram um hemograma completo, o CBC. Ali eles procuravam por alterações típicas da Covid grave,
como a queda dos glóbulos brancos, a leucopenia, E aquela queda dos linfócitos que você mencionou. principalmente essa, a linfopenia, a queda acentuada dos linfócitos é um achado bem marcante na COVID-19. E também olharam as plaquetas para ver se estavam baixas, a trombocitopenia, que também pode acontecer. E a inflamação? Mediram marcadores inflamatórios, proteína C reativa, a PCR, e a desidrogenase lática, DHL. Se estivessem muito altos, poderiam indicar aquela resposta inflamatória exagerada, a famosa tempestade de citocinas. E os outros órgãos? Checaram a função dos rins, com ureia e creatinina, do fígado, com as enzimas AST e ALT, e até do coração, dosando a troponina, para ver se tinha algum sinal de lesão ou disfunção nesses órgãos. Entendi. Uma varredura geral no corpo. E a parte respiratória, especificamente? Aí entram 2 exames-chave, a gasometria arterial e os exames de imagem do tórax. Gasometria. Para que mesmo? A gasometria mede diretamente os gases no sangue arterial. Ela confirma o nível baixo de oxigênio, a PO2, mostra como estão as trocas gasosas, pela PaCO2, e também avalia o equilíbrio ácido-básico do sangue, dá um retrato fiel da função pulmonar naquele momento. E para descartar bactéria no sangue? Pediram hemocultura. Colher sangue e mandar para o laboratório para ver se cresce alguma bactéria. E as imagens do pulmão? Raio-X ou tomografia? Provavelmente os 2. O raio-X é mais rápido, dá uma ideia geral, pode mostrar manchas, opacidades, mas a tomografia computadorizada, a TC de tórax, é muito mais sensível e detalhada para a COVID-19. Ela consegue mostrar padrões bem típicos da doença, como aquelas opacidades em vidro fosco, principalmente nas bordas dos pulmões. Uau! É realmente impressionante ver como cada exame, cada detalhe da investigação vai se conectando, né? Como um quebra-cabeça. Exige um conhecimento muito profundo, muito atualizado, para conseguir juntar todas essas peças rápido e tomar as decisões certas. Ainda mais numa situação de emergência. Com certeza. É um raciocínio clínico complexo. E essa necessidade de ter o conhecimento certo, na hora certa, atualizado. Me lembra uma coisa, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Fica a dica. Uma ferramenta importante para quem está nessa jornada. Exato. Bom, voltando ao nosso caso, ao Sr. Lectório, com essa bateria toda de exames solicitada, os resultados começaram a chegar. E aí, o que eles mostraram? Os resultados foram confirmando a gravidade e direcionando o diagnóstico. No hemograma, por exemplo. Confirmou a leucopenia, os glóbulos brancos baixos, e, como esperado, uma linfopenia bem acentuada, os linfócitos estavam lá embaixo. E as plaquetas também caíram, uma trombocitopenia, em torno de 85 mil. E os marcadores de inflamação? PCR, DHL? Estavam elevados, sim, mas de forma leve a moderada naquele momento. Ok. E a função dos outros órgãos? Rins, fígado, coração? Aí vieram mais sinais de alerta. Os exames dos rins, ureia e creatinina, começaram a subir, indicando uma insuficiência renal inicial. As enzimas do fígado, AST e ALT, também estavam elevadas. E até a troponina do coração estava um pouquinho alterada, sugerindo algum grau de sofrimento, de injúria miocárdica. Nossa, então era um quadro que já estava afetando vários sistemas do corpo. Exatamente. Um quadro sistêmico, não só pulmonar. E a gasometria arterial? Confirmou a falta de oxigênio. Confirmou e mostrou a gravidade. O pH estava levemente alcalino, 7,47, e a PaCO2 estava baixa, 32 milímetros de mercúrio. Isso mostra que ele estava respirando muito rápido, hiperventilando, tentando compensar a falta de oxigênio. E o oxigênio mesmo, a PO2? Muito baixa, 55 milímetros de mercúrio. E a saturação confirmada pela gaso em 87%. Um quadro claro de insuficiência respiratória hipoxêmica grave. E a hemocultura para bactérias? Deu negativa depois de 48 horas.
Isso sugeria que, pelo menos naquele momento inicial, não havia uma infecção bacteriana óbvia no sangue. Certo. E as imagens do tórax, o raio-x e a tomografia? O raio-x mostrou aquelas opacidades nos 2 pulmões, mas de forma meio difusa, inespecífica. Mas a tomografia? A tomografia foi certeira. Mostrou os achados bem característicos da Covid-19. Múltiplos nódulos pequenos nos 2 pulmões, aquelas opacidades em vidro fosco predominando nas periferias e um leve espessamento dos septos entre os lóbulos pulmonares, um padrão clássico. Compatível com a pneumonia por Covid, então? Exatamente. E já compatível com a evolução para a síndrome do desconforto respiratório agudo, a SDRA. É fascinante como tudo se encaixa, né? Múltiplos órgãos e os achados tão típicos da tomografia. Tudo apontava na mesma direção. Formou um conjunto de evidências muito forte para a Covid-19 grave, evoluindo para a SDRA. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. Perfeitamente. E para ter a confirmação final da causa, vieram os testes específicos para os vírus, certo? Isso. Fizeram o teste rápido para influenza, para gripe. E deu... Negativo. Fizeram também aquele painel para outros vírus respiratórios. Fizeram, também deu negativo para todos os outros vírus comuns. E o teste para o SARS-CoV-2, o teste molecular, o RT-PCR. Esse sim, deu positivo. Então, diagnóstico final confirmado. Exato. Diagnóstico etiológico fechado, Covid-19 como a causa principal de todo aquele quadro grave. Claro que num paciente assim a gente continua de olho para ver se não aparece uma co-infecção ou uma superinfecção bacteriana depois. Mas o agente principal estava identificado. Agora, vamos voltar um pouco para os fatores de risco que ele já tinha desde o começo? 62 anos. Idade já de risco moderado a alto, que aumenta progressivamente, né? E as comorbidades. Hipertensão e diabetes tipo 2. Comorbidades significativas. E aí a gente junta isso com a gravidade que ele apresentou nesse segundo atendimento. Saturação de oxigênio 89%, sinais de disfunção de múltiplos órgãos, rins, fígado, coração, pressão caindo, insuficiência respiratória grave. Se a gente conecta tudo isso, a idade, as doenças que ele já tinha e a gravidade clínica e laboratorial que ele desenvolveu tão rápido, não tem dúvida, ele estava numa categoria de risco muito elevado. Risco de precisar de UTI, de ventilação mecânica e de ter um desfecho ruim. A situação era crítica. E a conduta necessária a partir daí? Não tinha outra opção. Internação hospitalar imediata e provavelmente direto para uma unidade de terapia intensiva para UTI. Monitoramento intensivo. Contínuo. E início rápido de suporte avançado, oxigênio, talvez em alto fluxo inicialmente, mas muito provavelmente ele precisaria de intubação e ventilação mecânica invasiva, dependendo da evolução nas próximas horas. O quadro era muito preocupante. Então, resumindo essa jornada toda do Sr. Lectório, começou com sintomas que, podiam enganar, parecer uma gripe forte num paciente que já tinha seus riscos, mas que evoluiu de forma muito rápida e dramática. Para um quadro de Covid-19 gravíssimo, com comprometimento de múltiplos órgãos e insuficiência respiratória. Esse caso é um exemplo perfeito da dificuldade que pode ser o diagnóstico no início. A Covid pode se apresentar de forma muito sutil, quase como uma loba em pele de cordeiro. E o que ele reforça muito. A importância crucial de reconhecer os sinais de alarme o mais rápido possível. A piora da tosse, o surgimento da falta de ar e talvez o mais objetivo e que foi perdido no início, a queda da saturação de oxigênio. Aquele oxímetro na primeira consulta poderia ter feito toda a diferença na rapidez da intervenção. Então, a grande lição que a gente tira dessa análise toda, qual seria? Vai além do fique atento, né? Talvez seja sobre não subestimar sintomas iniciais, mesmo que o exame físico pareça normal no começo, como a ausculta pulmonar limpa, especialmente em quem já tem fatores de risco. Exatamente. Não dá para baixar a guarda só porque o pulmão parece limpo no estetoscópio no primeiro dia. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir, né? Sobre essa natureza dinâmica, às vezes muito traiçoeira, das infecções virais. A Covid-19 nos ensinou muito sobre isso de forma dura,
casos como o do Sr. Lectório foram fundamentais para construir o conhecimento que a gente tem hoje sobre como identificar e